Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Reverendíssimo diácono, caros filhos, eis a festa do batismo do Senhor. Esta festa que hoje celebramos, se a Epifania tivesse, como em tempos de outrora, a sua oitava, hoje seria o seu encerramento. Encerramento deste tempo, em meio ao tempo do Natal, aonde o Senhor se manifesta e que dá sentido a esta festa epifânica, esta festa aonde o Senhor se mostra, se revela, aonde o Senhor apresenta-nos quem Ele é. E por isso, aqui está uma das razões desta festa, no qual o prefácio próprio para o dia de hoje apresenta. Fazermos saber que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o enviado de Deus, é o Messias que vem a nós. Fazermos ter este ato de conhecimento, mas também, e ao mesmo tempo, revelarmos esta grande novidade, este novo batismo, que o Senhor quer para nós, este batismo que nos dá algo novo. Quando vemos os evangelhos, vemos 3 batismos distintos. Primeiro, o batismo de João, que é um batismo prefigurativo e de anúncio. João batizava, mas é um batismo que não é um batismo cristão, o batismo que o Senhor recebeu. É um batismo onde anuncia a necessidade da conversão, a necessidade da mudança, a necessidade de nos voltar a Ele, de nos arrepender dos nossos pecados, para termos este conhecimento do Senhor. E o batismo de Jesus? O batismo do Senhor não é o mesmo batismo de João, porque o Senhor não precisava se arrepender de nada. Ele é Deus. Ele está inteiramente na verdade. Ele é um com o Pai e o Espírito. Mas o batismo do Senhor é ao mesmo tempo um batismo de anúncio, que nos aponta esta realidade, anuncia quem Ele é, anuncia aquilo que nós somos chamados a ser e revela-nos este esplendor da verdade para que possamos crer. O Senhor se mostra e ao mesmo tempo transforma. E por isso, o rito do batismo, algo que é expressivo e belo, é voltar a uma simbologia deste ato. O cílio pascal representa Cristo. E na bênção da água batismal, imerge-se 3 vezes o cílio. Do mesmo modo como o Senhor, que batizado purifica as águas para que nós pudéssemos ser lavados, santifica as águas para que nós pudéssemos ser santificados, nos transforma. O batismo cristão, a qual ao final o Senhor anuncia, um batismo que é sacramental, que não é dado agora, é anunciado, mas ele só é concretizado no mistério pascal do Senhor, na sua paixão, morte e ressurreição, quando, diante do seu lado aberto, então entrega à igreja estes grandes dons, os sacramentos. Mas aqui ele já anuncia este batismo que não só simboliza, mas realiza aquilo que significa. E por isso é tão diferente do batismo de João. E o que ele significa? Se as águas, elas lavam, aqui no batismo somos lavados, limpos dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo tem uma significação expressiva. Nas águas somos sepultados,
Uma forma expressiva do batismo e própria, talvez não vejamos tanto, é o batismo por imersão. E na imersão, vemos isso de modo mais claro. Não que não se tenha no batismo, como vemos de modo comum, mas por imersão é mais explícito. Somos sepultados nas águas e ressurgimos. Sepultados com Cristo e ressurgimos com Ele, diante deste ato de unidade com o Senhor. Temos uma vida nova, somos inteiramente unidos, estamos neste grau de unidade, nos fazemos um com Cristo, somos parte do seu corpo, da igreja, e nos tornamos nele filhos de Deus, filhos do Filho. E assim entendemos um pouco daquilo que esta celebração expressa para nós. Mas é necessário que se tenha um caminhar. E por isso o Senhor vem a nós para nos anunciar. E é isso que vemos na segunda leitura, que é expresso aquele caminho que o Senhor quer fazer conosco e que nos é necessário. O Senhor foi ungido e andou por toda a terra, anunciando e fazendo bem e curando. O Senhor, após o batismo, onde vemos este ato expressivo da Trindade que se apresenta, é ungido e se mostra assim, e a partir dali inaugura a sua vida pública, na qual ele vem a anunciar para que creiamos. E é exatamente assim que entendemos a sua resposta. Quando ouvimos no Evangelho, a resposta que ele dá a São João Batista, enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Era necessário que o Senhor anunciasse, era necessário que ouvíssemos, que víssemos, que crescemos. Era necessário a nós. E por isso o Senhor quer fazê-lo, cumprir tudo conforme o Pai o quis, para expressar este ato de manifestação do Senhor, de modo que assim os nossos olhos pudessem ser abertos. E é isso que o Senhor faz. Abre os olhos aos cegos, tira do cárcere os que viviam nas trevas, do erro, do pecado, dos vícios. E é isso que ouvimos na primeira leitura. Aquilo que o Senhor veio fazer, nos levar a este algo mais, para que assim, crendo, pudéssemos expressar este ato de glorificação ao Senhor, esta união, esta adesão ao Senhor. É isso que ouvimos no Salmo. Somos chamados a esta concretude. E crendo de fato, pudéssemos pedir esta vida nova, não esta vida que passa, a qual temos, mas a vida em Deus, que recebemos no batismo. Esta vida que nos abre a eternidade. E é isso que devemos entender. Esta realidade que esta festa nos traz e nos diz. Hoje contemplamos o Senhor, Filho de Deus. É isso que o Pai nos diz. Este é o meu filho. É isso que ouvimos. Mas no nosso batismo, ouvimos igualmente o Senhor dizer-nos, entender, saber, este ato de unidade: tu és meu filho. Somos filhos no Filho. E assim devemos nos entender. Somos filhos porque o Senhor nos ama e nos quer deste modo, inteiramente unidos a Ele. Nessa expressão de unidade e correspondência, não somos meras criaturas, somos mais. O Senhor
nos chama assim, somos filhos. Não somos meros servos, não somos meros funcionários. Somos filhos. Filhos de Deus. Se dentre as criaturas, o homem, tem uma dignidade maior que a dos outros animais, e assim foi querido por Deus na criação, o homem é colocado acima para ordenar as coisas. Agora, somos mais. Temos uma dignidade maior, porque não somos chamados a ser criaturas, mas somos chamados a ser filhos, a ser elevados, a nos unir ao Senhor. O Senhor faz isso conosco, nos eleva pelo batismo a este grau de unidade. E como podemos entender isso? São José Maria, no ponto 274 de Caminho, ele expressa, falando a um jovem, esta realidade num diálogo. Padre, dizia o rapaz, estava pensando no que o Senhor me falou, que sou filho de Deus, e acabei surpreendendo-me pelas ruas, de corpo emproado e um pouco soberbo por dentro, olhando para mim e dizendo, sou filho de Deus. São José Maria o responde, dizendo, aconselho que fomente esta soberba. Porque não é uma soberba de elevar o nariz e achar que eu sou superior aos outros, mas um ato de realidade. Eu sou filho de Deus. Eu tenho que tomar posse dessa realidade, corresponder àquilo que eu sou chamado, corresponder a esta dignidade que o Senhor me dá e aprender a ter esta felicidade que eu sou chamado a ter, da união com o Senhor. Mas, sendo filhos, nós temos que ter também um ato de correspondência. Não adianta dizer da boca para fora que somos filhos de Deus e não vivermos deste modo, e não correspondermos ao que somos chamados. Todo filho, por si, não tem só uma dignidade, mas tem deveres e direitos, a qual deve tomar posse. Assim como nas nossas famílias, nós que somos filhos, temos pais, mães, e por ser filhos temos direitos de receber educação, amor, auxílio, mas também temos deveres de obedecer aos pais, dever de respeitá-los, de zelar pelas coisas da casa. Do mesmo modo, como filhos de Deus, membros desta família, também temos direitos e deveres, a qual nos é explícito. Temos o dever e o direito. O Código de Direito Canônico nos diz, com algo ainda mais, temos a obrigação de saber aquilo que somos e assim manter a comunhão com a igreja e levarmos uma vida santa, de correspondência, sabermos obedecer àqueles que manifestam a vontade de Deus para nós, os pastores, prover as necessidades, e daqui é que vem o mandamento da igreja. Temos o dever, a obrigação. Um dos mandamentos da igreja é esse. O dízimo é isso. Esta é a obrigação que eu tenho para com esta família, de dar a Deus aquilo que Ele me deu. Mas também temos direitos, aos quais devemos saber, ter consciência e buscar, porque nos condiz diante da nossa vivência. Temos direitos de expor aqueles que são os pastores, os nossos pais, que nos conduzem às nossas necessidades espirituais, os nossos anseios. Temos o direito de receber os auxílios, os bens espirituais, de modo excelentíssimo a palavra de Deus e os sacramentos, mas também os aconselhamentos, os auxílios diante das nossas necessidades.
espirituais, saber que todos são livres para buscar o seu estado de vida. E aqui não só corresponde à igreja, mas a tudo. Ninguém pode, por exemplo, impedir alguém que tenha as devidas disposições e queira casar-se de fazê-lo. Isso vai contra, porque cada um tem o direito, e se tem as disposições, pode fazê-lo. Mas também ninguém pode obrigar a que entre na vida religiosa ou no seminário, que entre para este ato de discernimento, nem mesmo os pais. Ah, Padre, mas meu filho é único. Se Deus o chama, é obrigação sua corresponder. Porque os pais, eles têm a obrigação de educar em Deus, para Deus, porque o filho não é seu, é de Deus e é te dado como ato de zelo e correspondência. Cabe a cada um escolher, e a cada um é livre para fazê-lo. E o que cabe a nós? Entender aquilo que somos, saber os nossos direitos e deveres para corresponder a esta que é a nossa condição, de sabermos ser filhos, de tomar posse desta realidade. E é por isso que somos chamados a crer. E por isso o Senhor nos dá esta festa, onde Ele se manifesta, onde ouvimos que Ele é o Filho, e nós nele nos unimos, onde Ele se apresenta a nós, diante da voz do Pai, do Espírito que vem, e de Jesus, que vem para nos mostrar este caminho. Devemos saber que somos filhos, e assim tomar posse, que estamos nesta família. Temos também uma mãe, a mãe de Deus, a mãe da igreja, a mãe de Cristo, a mãe da cabeça e também mãe do corpo, nossa mãe. E o Senhor louvadeiro, et mater tua, eis aí tua mãe. Acorramos a ela, porque ela nos ensina, em meio aos seus braços, a sermos filhos e a corresponder ao querer do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém.